Bom dia, Alan, Clarissa. Cê- não, você está me ouvindo? Bom dia, Eliane. Bom dia, Clarissa. Bom dia. Professora Clarissa está arrumando o áudio dela. Ok. A professora Clarissa vai ser a moderadora da apresentação. Você fez sozinha a sua pesquisa, né, Alan? Sim, Eliane. É, Sozinho. eu li o seu artigo, muito legal. Ah, Nossa. obrigado.
Oi, pessoal, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo? Ah, Agora sim. agora tá certo. Bom dia, tudo Bom bom? dia. Bom dia. Desculpa, eu não sei o que que aconteceu aqui no meu computador, mas agora eu consegui atualizar aqui a versão do Zoom. Ah, bom dia, pessoal. Eu sou a professora Clarissa Servo, então, junto com a Eliane, a gente vai participar dessa apresentação dos trabalhos de vocês e discutir e conversar um pouco sobre os trabalhos. A gente ainda tem 2 minutinhos, né? Então, vamos aguardar os demais entrarem ou o público que vem para conversar com a gente também, tá certo? Certo, então a gente espera para começar de verdade ali às 8h30. Ok? Ok, Então, tá. professora, eu só queria fazer uma ressalva que o Hernan, que está conectado, o vídeo dele foi carregado, mas o artigo que a gente recebeu, Hernan, não era o seu, era um da Argentina. Eu acho, agora, porque o assunto seu é... Qual que é o assunto? Acho que o tema é outro, não é? Deixa eu olhar aqui. O tempo da Argentina? O que eu tenho aqui é novos paradigmas do agrobusiness, educação. Isso, Sim, É esse? é esse. sim. Ai, É. desculpa. Então tá, eu achei que não fosse. Eu vou só carregar o seu vídeo aqui, só um minutinho. Então a gente tem um minutinho só, peraí. Olá, bom dia, Bom pessoal. dia, bom dia. Vocês me deem só um Bom minuto que eu dia. vou buscar a minha caneta, tá? Só um momento que eu já... Muito bem. Certo. Vocês querem dar uns minutinhos de tolerância para a gente esperar um pouquinho mais? Vamos dar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém para nos assistir, para conversar com a gente. E aí a gente começa, né? Enquanto isso, eu acho que a gente podia fazer uma breve, apesar de a gente ter tido acesso aos materiais, aos trabalhos de vocês, eu vou me apresentar, falar um pouquinho da minha vivência acadêmica, da minha experiência, e depois, se alguém quiser ficar à vontade para também se apresentar, para a gente poder se conhecer, e não se conhecer só pelo trabalho, mas talvez um pouquinho pelo percurso, né, que a gente faz e que estamos chegando até aqui. Bom, eu sou a professora Clarissa Socal Servo, sou professora na área da psicologia da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e tenho minha formação, né? Tenho meu mestrado, meu doutorado em psicologia, com ênfase no que a gente chama da psicologia organizacional, tá? Então, o meu foco é trabalhar com o desenvolvimento de instrumentos psicológicos para a área de gestão de pessoas dentro das organizações, né? Eu me debruço em estudar os aspectos, instrumentos muito para voltado ao desenvolvimento de lideranças dentro das organizações. Trabalhei muitos anos com avaliação de personalidade, de desempenho para sucessores em empresas familiares. É um tema que eu gosto muito, de ajudar famílias empresárias, principalmente pequenas e médias empresas, né, tocadas por famílias, a se organizarem, a trabalharem com uma gestão mais profissionalizada, a trabalhar com os sucessores, é um foco muito do meu trabalho. Eu sou professora no Instituto de Psicologia, então da UF,
e desenvolvo pesquisas na área de liderança, muito focada com uma nova abordagem que a gente tem nos últimos 20 anos dentro da psicologia, que é a psicologia positiva, no sentido não de autoajuda, mas de a gente trabalhar os aspectos saudáveis do psique humano. Ou seja, como é que eu desenvolvo características como empatia, características como gratidão, como é que eu desenvolvo capacidades de otimismo, pensamentos otimistas dentro do espectro da liderança nas organizações, né? Então, a gente fala muito que a liderança tem aspectos tóxicos, né? Então, como é que eu trabalho para que os líderes não sejam, né, líderes que venham a boicotar, que venham a trabalhar a partir de uma gestão de medo, né? Então, líderes que abafem a sua equipe. Então, esse é um pouco do foco do desenvolvimento da liderança que eu atuo. E a linha que eu venho investigando, estudando mais, é a liderança autêntica, né? O líder se mostrando para a equipe exatamente como é e como essa capacidade de transparência impacta no desempenho das equipes, né? Então, o meu doutorado foi em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal, em que a gente comparou perfis de líderes autênticos no Brasil e em Portugal. E um dos resultados que a gente ainda se debruça para discutir é que o otimismo, né, das equipes e dos liderados, ele é muito aprendido pela postura, né, do líder, que o líder consegue fazer uma aprendizagem aí, fazer um ensino com a equipe com relação aos aspectos de otimismo, tá? Então, eu trabalho com o desenvolvimento de novos negócios na incubadora da UF, apoiando e desenvolvendo os novos empreendedores nos seus negócios e construindo com eles práticas e políticas de gestão de pessoas. É um tema que eu gosto bastante de atuar na incubadora, tá? Então, assim, e eu trabalho junto com a professora Patrícia Fagundes Cabral no capítulo, né, de liderança na área de gestão de pessoas nos artigos aplicados, né? Então, a gente juntas cuida desse material que vocês expõem e a gente faz as avaliações dos artigos, né? E vem nessa parceria com o SEMEAD já há 2 anos juntas, né? Então, é um prazer receber vocês aqui, prazer poder ter lido os trabalhos de vocês e a gente poder trocar e discutir um pouco em relação a cada um dos trabalhos, né? Eu vou passar um pouco a palavra para a Eliane, para ela se apresentar também, que é a minha parceira aqui nessa apresentação e que vai junto com a gente também colaborar nesse momento de troca, tá? Então, Obrigada. Eliane, se quiser te apresentar um pouquinho, né? Obrigada, professora. Bom, eu estou fazendo mestrado na FIA, estou terminando agora, é um mestrado profissional, então eu tenho uma experiência bem diferente da professora, porque eu tenho toda uma experiência empírica, né, profissional, e me deparei agora com o mestrado, que eu conversei ontem com ela, que está sendo maravilhoso. Então, são 2 mundos, né, e eu acho que está agregando muito. Foi um prazer também estar lendo o artigo de vocês, é um melhor que o outro, realmente. Eu estou aprendendo, foi o que eu falei para ela, aprendendo muito com vocês, porque vocês trouxeram experiências inovadoras para mim, então eu estou achando assim muito, muito interessante. Aí, professora, dando continuidade, só para a gente acompanhar o nosso cronograma, então acho que deu o horário, está todo mundo presente. A senhora comanda qual trabalho quer que seja apresentado primeiro, e aí, pessoal, só para vocês saberem, eu vou passar o vídeo da apresentação de vocês, a gente faz uma sessão de debate sobre o vídeo, e aí vocês têm 8 minutos para falar, e acabados os 8 minutos, a gente passa para o seguinte, a professora Clarissa vai comandando essa parte, tá? E no final a gente vai abrir para todo mundo conversar junto sobre todos os trabalhos, tá bom? Então, professora, a senhora manda. Tá ótimo, então, obrigada, Eliane. Então, a ideia, gente, é que a gente possa realmente fazer uma troca, que esse momento seja de construção dos trabalhos de vocês e de troca e de experiências, tá? Eu pensei em seguir a ordem que se apresentou para mim, tá? Que aí a gente acaba fazendo
não tem uma regra de escalonamento dos trabalhos, não é algum tipo de critério, é simplesmente como eles apareceram para mim, tá? Então, o primeiro é o trabalho do New Paradigms in Agrobusiness Education, The Case of Food and Agrobusiness Program School of Agronomy, na Universidade de Buenos Aires, ok? Tá? Então, é o Hernan que vai apresentar para nós, tá certo? Por favor, Hernan, fica à vontade. Eu vou só colocar aqui só um minutinho que eu vou colocar o vídeo dele. Eu acho que é esse. Vocês estão vendo a minha tela? Perfecto, perfecto. Ok. Good morning, good afternoon. My name is Hernan Palau. I will present this paper, which the title is Structure, Strategy, and Culture in a Food and Agribusiness Program. This is not the correct paper. An exploratory study in the It's not the same paper. Oh, o que aconteceu? the contents of Esse Entendi. vídeo não é o seu vídeo? Por favor, troca o video. statement Ah, então é esse que eu recebi. Só um minutinho. Esse é o problema. Não, tem outro. results of finally the conclusion. Ah, foi por isso. Você tem ele aí, então? Sim, eu tenho. Eu mando a eu você. vou... Tá, só vou parar aqui de... Mas o título está correto, Hernan. Sim, o título é correto. Ah, é por Tá isso bom. que eu comecei a ver o vídeo, falei, ué. É diferente do artigo, né? Então, ok. Você pode compartilhar com a gente? Eu compartilho com você. Ah, que bom. Obrigada, então, Hernan. Good morning. My name is Hernan Palau. I belong to the Food and Business Program, School of Agronomy, University of Buenos Aires. I will present the Sorry, Chat. Here's the video. It's in the chat. Eliane, tu consegue abrir o vídeo no chat para compartilhar? Se não, eu posso compartilhar aqui. Só o vídeo não está com o som. O vídeo está em pausa, School of Agronomy, University of Buenos Aires. Here are the contents. First of all, I will present the introduction, then the objectives, procedures, and we are going to present the results and conclusions. In order to introduce, I will say that the Food and Agribusiness Program, known in Argentina as Agronegocios, FAUBA, is an academic department in the School of Agronomy of University of Buenos Aires. University of Buenos Aires is a state university, as University of São Paulo, and it's the biggest university in Argentina. And in this case, the Food and Agribusiness Program has 3 different types of postgraduates since 1999. Its focus are in agribusiness management, innovation, strategy, and networks. And since 1999,
more than 8,000 students from different countries of Latin America came from to our different type of courses, postgraduate courses we have. The mission of the Food and Agribusiness Program is to satisfy a new demand of students in this sector, and especially in terms of management of food and agribusiness, by creating, transferring, and applying food and agribusiness knowledge from the point of view of research, teaching, and consultancy. During the 2000 decades, this department in Argentina was pioneer in teaching, researching, consulting in Argentina, but we also expanded our influences in Latin American countries, such as Paraguay, Bolivia, Uruguay, Peru, and Colombia, and Ecuador. On the other hand, more than 200 students from Peru, Colombia, Bolivia, Uruguay, and other countries in Latin America participated in different courses we have. The programs that we have are Master in Agribusiness with a total of 770 hours, with the typical subjects in terms of an MBA focused in agribusiness, such as microeconomics, microeconomics, agribusiness economic management, business planning, negotiation, organizational analysis, commodity business, etc., etc. We also have this food and agribusiness specialization that is like a pre-course of the master in agribusiness with less hours than the master, and it has the same subjects as the master, but other subjects are not mandatory. And finally, we have the Food and Agribusiness Executive Management course with only 10 courses with total hours 200. The three different alternatives that we had were conducted by using the type of learning face-to-face. But in 2020, as everybody knows, we had to move forward to online courses. So this gave us new challenge, such by using new techniques, flexibility, and new forms of interaction. So the objective of this paper is to present the changes and adaptation in postgraduates and in agribusiness program due to the restrictions in face-to-face teaching during the pandemic period. As a secondary objective in this paper, we collect the voice of the student and the voice of the teacher in order to have feedbacks in regarding the academic, organizational, and learning activity teaching performance during the 2 years of courses. First of all, we are going to present the procedures. We analyze the changes in terms of adapting the 3 courses into the online teaching platform. So we describe the technological and academic aspect that we changed, and also the platforms and tools, but also we describe the papers, we describe the new ways of approaching the students and new learning techniques. On the second part of the paper, we also collected some opinion from the students and teachers by using a survey during the period 2020 and 2021 courses, looking forward to identifying their performance, their point of view of their learning process, their relationship with the professors and alumni, their feeling about the materials and tools given by the professors, etc. The information obtained by means of the survey is crossed with information obtained in in-depth
interviews with the representative students of each segment. Okay, so during this period, we had more than 450 students participated in different type of courses, all online. Almost 20% were from Latin American countries, predominating Peru, Paraguay, and Uruguay. In average, the people that are participating in these courses was 30 years old, which gives us an idea that many young students look forward new horizons in terms of training and in business and management. But also, we can think that they were more flexible and adapted to these new ways of learning. In terms of labor, 95% of the students had a job during the course. All the professors maintained the programs, but incorporated new materials, including new papers and articles about COVID situation, ways of implementing management tools in companies and organizations, case studies, and videos. So the changes in platform and way of teaching, we organized a new agenda of courses in order to have better correlation of themes. A new material was given. This new material is denominated Guía del Alumno Student Guide. And this document is very important. With each course, each subject has this guide in which we fulfill all the content, lectures, references to be read, videos, etc. We reduce the time of the class from 4 hours to 2.5 hours, and we change this 1.5 hour in papers, articles, and video to be studied before or after the class. We use the Google Meet platform for master classes, and each class was recorded, and the video was on the online platform to be seen, so all the students can review the video or also view the video in case of the student couldn't participate in the online face-to-face but online class. We continue with evaluation with an anonymous survey for each class by the following topics: knowledge of the professor, skills in transmitting the concepts, level of interactions, quality of the biography, importance of the subject, etc. We use also the platform Moodle that is installed in the School of Agronomy. With this platform was possible to monitoring the students if they participate in different activities as forums, questionnaires, etc. We use also WhatsApp application, different courses, in order to communicate and to facilitate the interaction between different groups and different students. And we also have the case competition in order to close the course in the executive postgraduate with a special tutor who presented the resolution of a business case. In terms of the voice of the student, we have some questions about the expectations. Most than 70% of the students considered that the expectations were high or very high. And the course covered its expectation. But also in the master and specialization and executive course. It was a great experience for me when a student said, the quality of the teachers and the always predisposition of the whole team stood out. This program changed me. The process of taking and seeing the classes again
made me choose the topics. Excellent postgraduate, the contents, the professors of each course were excellent and very dedicated. In the voices of students, we collected some positive aspects, such as the professional level of professors in terms of the master and specialization course, organization, monitoring, commitment of the direction, presentation of the current data of our reality information, good atmosphere, application of different topics, etc. And in the executive course, the opportunity of doing the postgraduate by distance, that is not, it would be impossible, and the flexibility were the most important results. The negative aspects, in some cases, the delay in delivery of qualification and presentations, the lack of more practical classes, time schedule, agenda, extremely focused in Argentina, and Google Meet was not good enough. The executive course, more networking with colleagues and professors was one important negative aspect, and we tried to solution it during 2020 and 22 courses. Some virtual access problem, distraction in classes, that is a very important issue that we have to face out, and some teachers with little adaptation to this kind of type of course. And the professor, well, about the professor performance, the student qualified similar to previous years when we had the period face-to-face, and this means that professor could adapt perfectly, even though the comments that we had before. Moreover, some students stated that professors were available not only during the classroom, only online, but also offline, both in consulting by email and by phone. For the alumni that participated during these years, it was very important to have case studies, more examples, and the chance of hearing business people in different courses. In order to conclude, since the pandemic situation, the direction decided to continue teaching by using online tools and platforms. Big challenge. It represented a big challenge because we didn't work before with these new technologies and platforms. So we used the voice of the student as a thermometer in order to know much more about our performance, and also to correct or to modify different things. And we had a high satisfaction of the program. We faced some good insights in terms of the network that the students could generate it with other students, and the platforms and tools provided were good. So the importance for us to be dynamic, to face new ways of teaching, interaction, give the students the correct bibliography, is a very important issue to continue working on. So thank you so much. Muito bem, Hernan, obrigada pela explanação. Devido ao tempo, que a ideia dos vídeos é que não ultrapasse 8 minutos, eu vou fazer um comentário do teu trabalho junto com os demais para a gente poder avançar, porque a gente fecha, né, essa mesa às 10 horas e a gente tem mais 3 trabalhos, tá? Mas o teu trabalho faz um link com o próximo, que é treinamentos à distância, tanto faz se é para trabalhadores presenciais ou para teletrabalhos, né, ou teletrabalhadores. Então, eu já vou pedir para o trabalho já, esse trabalho ser apresentado, para na sequência a gente discutir, porque a adaptação que os professores fizeram para poder entrar nos moldes do ensino à distância, né, tem um pouco a ver com essa questão que é problematizada aqui também, tá? Então, vamos... não sei se é a Eliane que vai passar o vídeo. Eliane, tu que vai explicar. Licença, Então, tá. Clarissa. Sim. Licença, rapidinho.
Eu pedi para um acesso para uma pessoa poder participar dessa sessão. Ela pode colocar só o e-mail dela ou precisa de alguma senha? Ela Então, tem que entrar pode falar. automático Então, tomar... Ela fez inscrição, Isana? Porque só quem fez Essa inscrição. pessoa, ela participou do nosso trabalho. Ela não fez a inscrição, mas ela participou do trabalho. Aí ela não pode ter permissão para assistir como ouvinte aqui? Ela Não, teria que estar inscrita no SEMEAD para poder participar. isso. Tá ok. Tá ok, então. Tá? Tudo bem. Então, vamos Obrigada. passar... Ok, vamos passar, então, o vídeo sobre o trabalho, o próximo trabalho, e aí a gente vai fazendo uma composição de discussão conjunta, tá bom? Por favor, Eliane. Tá, deixa eu só ver onde que tá aqui esse aqui. Olá, meu nome é Alan Ferreira, Estão escutando? eu sou estudante de mestrado acadêmico em administração na Universidade de Brasília, na UNB, e eu vou apresentar de uma forma muito resumida o meu trabalho treinamento à distância, tanto faz se é para teletrabalhadores ou para trabalhadores presenciais. Essa Eliane, pesquisa, gente, conseguiria nasce aumentar um de pouquinho? uma percepção de Tô que o tentando. teletrabalho é uma realidade cada vez mais crescente nas Pus o organizações máximo, no pessoal. Brasil e no mundo, e o teletrabalho traz influências para os teletrabalhadores sobre relacionamento, sobre autonomia, sobre motivação. E aí, essas variáveis, por exemplo, será que elas têm efeito sobre a realização de treinamentos por parte desses teletrabalhadores? E se elas trazem algum efeito, faz sentido eu treinar trabalhadores presenciais e teletrabalhadores do mesmo modo? A literatura acadêmica sobre o assunto não traz estudos sobre o tema. Diante disso, nós realizamos uma pesquisa cujo objetivo geral, então, seria investigar como o teletrabalho influencia as percepções de funcionários e as práticas de planejamento de desenhistas instrucionais no contexto de treinamentos realizados em uma instituição financeira. Essa pesquisa foi realizada no contexto do Banco X, que assim está sendo denominada por preferência da instituição. É uma instituição financeira com aproximadamente 90 mil funcionários, com escritórios e agências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e que investe fortemente em educação corporativa, com capacitação presencial e capacitação à distância. Os funcionários da instituição fizeram experiências de teletrabalho durante a pandemia, predominantemente entre março de 2020 e dezembro de 2021. Entretanto, os treinamentos à distância promovidos pelo banco, eles são realizados da mesma forma, tanto para quem está em teletrabalho, como para quem está em presencial. Isso pode trazer riscos, isso pode trazer oportunidades. E aí foi isso que nós buscamos explorar na nossa pesquisa. A nossa pesquisa é de natureza exploratória, tem caráter aplicado, parte de uma perspectiva teórica, mas também trabalha numa perspectiva empírica e tem uma abordagem qualitativa. Nós realizamos entrevistas com funcionários da instituição que realizam treinamentos e também entrevistas com desenhistas instrucionais, ou seja, aquelas pessoas que planejam os treinamentos autoinstrucionais. Essas entrevistas foram realizadas em março de 2022. Todos os entrevistados, sejam os desenhistas, sejam os funcionários que fazem cursos, vivenciaram o teletrabalho e as entrevistas foram realizadas por telefone ou pelo aplicativo Teams. As entrevistas que foram realizadas com os funcionários que realizam cursos mostraram algumas evidências interessantes. Por exemplo, 70% dos entrevistados percebem que realizar um curso à distância em teletrabalho é diferente de fazê-lo no regime presencial, apontando como principal diferença o fato da primeira modalidade, ou seja, do teletrabalho, trazer menos interrupções,
o que permite uma maior concentração. E isso se conecta com a ideia de que os insumos e o ambiente, eles influenciam os resultados do treinamento, né, conforme previsto em estudos anteriores. Outra percepção foi que 70% dos entrevistados percebem que no teletrabalho a aprendizagem é maior, por conta de menos interrupções e também de uma consequente maior concentração. Outro achado é que 30% percebem uma influência positiva do teletrabalho sobre a motivação para realizar o curso à distância, né? E 20% percebem essa mesma influência positiva do teletrabalho sobre a motivação para aplicar no trabalho o que eles aprendem no curso à distância. Já em relação às entrevistas com os desenhistas instrucionais, o que nós constatamos é que todos os desenhistas instrucionais, ou seja, 100% deles, não percebiam, num primeiro momento, a necessidade de se adaptarem no desenho instrucional os cursos à distância, destinados a funcionários que estão em teletrabalho. Então, em outras palavras, os desenhistas instrucionais entendem que o curso à distância ele pode ser o mesmo, tanto para quem está no trabalho presencial, como para quem está em teletrabalho. E 40% dos desenhistas entrevistados reconhecem que, no caso específico de cursos à distância síncronos, ou seja, os cursos online ao vivo, em salas virtuais, os treinandos devem buscar lugares reservados onde possam realizá-los, de forma a ter uma maior concentração, enfim. E aí o que acontece? Depois dessa percepção, nós trouxemos para os entrevistados, para os desenhistas, de que a literatura acadêmica sobre teletrabalho trazia diversos apontamentos sobre variáveis que poderiam ser influenciadas pelo teletrabalho e que essas variáveis elas são mencionadas na literatura de treinamentos como variáveis que influenciam, por sua vez, os treinamentos. Com essas novas informações, 60% dos desenhistas instrucionais continuaram entendendo que não existe necessidade de adaptação do curso à distância e 40% passaram a reconhecer que é possível que algum ajuste seja pertinente em alguma fase do treinamento. Concluindo, nós identificamos que os objetivos aos quais nós nos propusemos foram atingidos. Como agenda de pesquisa, nós sugerimos que sejam estudados resultados e preditores de resultados de treinamentos, a influência do teletrabalho sobre eles, as variáveis que poderiam ser avaliadas para comparação entre funcionários do regime presencial e funcionários do teletrabalho poderiam ser motivação para a aprendizagem e para a transferência, percepção de suporte à aprendizagem e à transferência, e os próprios resultados de treinamentos, reação, aprendizagem e impacto do treinamento no trabalho. Nós entendemos que este trabalho contribui para a comunidade acadêmica porque ele amplia o conhecimento sobre teletrabalho e sobre treinamentos de uma maneira exploratória e nós entendemos também que, ao contribuir para o desenvolvimento das organizações, esta pesquisa também contribui, em última instância, para o desenvolvimento da economia. Traz, igualmente e consequentemente, contribuições positivas para a sociedade, especialmente em um contexto de crescimento do teletrabalho. Bom, de uma forma resumida, esse é o trabalho que foi realizado e estou à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Pela atenção, obrigado. Olá, meu nome é Alan Ferreira, eu sou estudante de mestrado acadêmico em... Muito bem, obrigada, Alan, pelo trabalho e pelo vídeo. Então, rapidamente vou comentar um pouquinho, que agora a gente, juntando dois trabalhos, a gente tem uns minutinhos, para discutir o trabalho do Hernan e do Alan, né?
E acho que a gente pode abrir um pouquinho para quem quiser trazer algumas colocações, né, sobre esses 2 trabalhos, e aí a gente segue na sequência conversando um pouco sobre os demais, né? Acho muito importante essa apresentação que os 2 trabalhos fizeram, porque, primeiro, né, o Hernan traz aqui uma adaptação de um programa de pós-graduação que vinha no modelo presencial e, por conta da pandemia, obrigatoriamente precisou entrar num mundo virtual de aprendizagem, que era algo que a gente estudava, mas não dominava a prática de uma forma coesa, de uma forma clara, de uma forma transparente, né? De uma forma dominada. A gente não tinha ferramentas para sair num dia para o outro, adaptando estratégias de aprendizagem, né? E uma das primeiras características foi: traz o presencial para dentro do ensino à distância e vamos tocar o barco. Como se aprender no modelo à distância ativasse exatamente os mesmos processos cognitivos e emocionais do que o ensino presencial, né? E aí que vem a questão do trabalho do Alan, que eu acho bem importante, porque quando a gente fala em treinamento nas organizações, a gente também está falando de processos de ensino-aprendizagem, né? Então, nesse sentido, eu acho que os trabalhos casam muito, por isso que eu quis começar com os 2, porque eles, de uma certa forma, se complementam, né? A primeira dificuldade que a gente percebe na adaptação do programa de pós-graduação apresentado para o Hernan é também um dos resultados do Alan, de que, num primeiro momento, os desenhistas instrucionais achavam que não precisavam mudar metodologias, formas de aprendizagem de conteúdo, porque a aprendizagem se daria da mesma forma, né? E os professores do PPG vinham e traziam a mesma forma de aprendizagem, o mesmo modelo, né? Trouxeram os conteúdos de uma forma muito parecida ao que aplicavam em sala de aula. E eu acho que esse foi um problema universal que a gente se deparou no ano de 2020 e lá por 2021, quando ainda se estava num isolamento, mas um pouco mais flexível, as pessoas já tinham um pouco mais de experiência e puderam perceber que o mesmo tempo de duração de uma aula presencial não tem como manter o nível de concentração que a gente tem no ensino à distância, no ensino remoto, né? O cansaço é maior, a troca é diferente, porque tu tem elementos aí que não estão visíveis, né? As reações corporais, a gente vê dos ombros para cima, né? A gente vê trocas de olhares, a gente vê de diferente forma, né? Esse grupo se formando, outros tipos de relações se estabelecem, outros tipos de trocas afetivas se estabelecem. O conteúdo, ele precisa ser indicado, mas a gente empodera muito mais o aluno ou o profissional que está participando daquele treinamento, porque ele se torna mais autodidata do que num ensino presencial, do que num treinamento presencial, né? Então, esse processo de empoderar esse aluno, esse trabalhador que está nesse treinamento, era algo que a gente não dominava, né? E aí os trabalhos apresentam esse desafio de ruptura cognitiva do modelo anterior e a construção de um modelo de aprendizagem num formato à distância, né? Quando a gente falava de um mundo virtual, de aprendizagens à distância, a gente não falava e não discutia antes da pandemia de uma forma tão bruta, de uma ruptura tão grande que se fez, né? Do dia para o outro, tu adaptar todo um conhecimento e trabalhar aquele profissional ou aquele aluno para que ele seja o autor da sua trilha de conhecimento. Então, nesse sentido, eu vejo que o resultado desses 2 trabalhos casam aí a dificuldade que foi essa aprendizagem, né? E o desafio que foi para os profissionais, tanto para os professores quanto para aqueles que desenham os treinamentos e pensam estratégias, recursos, que pensam formas de aderir àquele conhecimento para quem está participando do processo, que são formas que eu precisei aprender e me desacomodar. Então, sai daí ajustes mentais que foram necessários. Eu acho que um próximo passo de pesquisa e de aprendizagem, no caso do PPG, é fazer comparativos, né, de como eram as aprendizagens dos alunos num formato exclusivamente presencial e como se dá hoje
no formato online e à distância, como aconteceu, né? Porque existem várias vantagens que se teve com a entrada do trabalho remoto, com o desenvolvimento de ações de aprendizagem no modelo remoto. Eu troco com muito mais pessoas, com realidades diferentes, né? Eu tenho acesso a diferentes informações mais rápido do que eu teria no modelo presencial, porque agora no PPG à distância eu posso ter alunos de outras localidades que, trazendo a realidade dessas localidades, vão contribuir para que o conhecimento seja ampliado, né? E no caso do Alan no banco, eu me permito trabalhar e talvez o banco consiga, com os seus profissionais em treinamento, trocar realidades de agências que antes não se veriam em processos de treinamentos presenciais. Então, a gente tem ganhos, ao mesmo tempo em que um dos maiores desafios da aprendizagem é empoderar esse estudante, esse trabalhador, a ele ser o ativo no seu processo de aprendizagem. Algo para o mundo acadêmico novo, porque ainda se tem aquela ideia da troca e do conhecimento estar presente só no professor e o professor repassar isso, ou o programa ensinar o que eu tenho que fazer. Agora eu consigo ser uma pessoa ativa nesse processo, né? Essa foi uma reflexão que eu fiz lendo e ouvindo o vídeo de vocês dois. Passo a palavra para o Hernan, que está com a mão levantada, por favor. O seu microfone está fechado, Hernan. Muy interesante su análisis, Clarisa. Realmente usted pudo obtener una visión muy interesante de dos papers. A ver, pasa también otro tema interesante. En este año 2022, nuestro programa continuó con la virtualidad y todos nuestros cursos están siendo virtuales en este momento. Sin embargo, a partir de que la pandemia terminó, dimos la opción a en algunos momentos para que los alumnos tuvieran clases de manera presencial. De 50 alumnos venían 10, venían 15. La virtualidad es algo que quedó instalado porque el alumno tiene más flexibilidad, el alumno se toma sus propios tiempos. Tiene una desventaja, desde mi punto de vista, que es la dispersión. Estar en un aula mucho más tiempo de 1 hora y media virtual a veces genera dispersión en el alumno, y es necesario generar algún tipo de actividad o proceso de forma tal de generar interacción. Cuando un docente habla en la pantalla, a veces el alumno se dispersa y el aprendizaje no es lo mismo. Pero bueno, estamos aprendiendo y es así que para 2023 nuestro curso de maestría en agronegocios va a ser virtual virtual a distancia y presencial. O sea, si el alumno quiere venir, puede venir. Si el alumno quiere estar online, va a estar online. Eu acho que a gente tem agora um caminho que a gente não vai mais voltar ao 100% presencial. A gente tem um mundo híbrido, e híbrido ele vai ficar, né? E aí se desdobram novas práticas e políticas na educação, na gestão de pessoas, na área de treinamento, que é esse mundo híbrido que veio para ficar. Veio muito atropelado, a gente não soube, no primeiro momento, se organizar, mas agora ele veio para ficar. E agora, a pesquisa do Alan, a sua pesquisa, eles têm uma agenda para serem discutidas. Porque um resultado que me chamou a atenção no Alan é que, ainda com as informações, existia um percentual de desenhistas instrucionais que achavam que não precisava mudar o seu modelo de estruturação de aprendizagem. E isso ainda é uma dificuldade de uma ruptura de um mundo
presencial, analógico, para um mundo que vai ser híbrido e não vai voltar ao mundo presencial, né? Então, eu queria dar os parabéns pelos dois. Acho que vocês trouxeram dados muito elementares, muito interessantes para a gente discutir, tá? Muito obrigado, Clarissa. Muito Por obrigado. conta do tempo, a gente não vai poder aprofundar algumas discussões, mas a gente depois tem a sala de networking para conseguir trocar e fazer. Acho que o Alan e o Hernan poderiam aí trocar algumas figurinhas, porque se complementam. E a gente tem 2 trabalhos ainda na sequência que são bem relevantes e que trazem também outros elementos para a gente debater, tá? Então, eu vou fechar esse bloco aqui, depois no final a gente ainda pode fazer alguma retomada de discussão, e já passo imediato a apresentação para o 3º trabalho, que é o dimensionamento da força de trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Pernambuco, proposta de um modelo quali e quantitativo, tá certo, gente? Então já passa, a Eliane vai apresentar o vídeo e a gente segue na nossa discussão. Peço que todo mundo siga aqui trocando com a gente. Bom. Ok, eu vi que o Alan estava com a mão levantada, Alan, então fica para assim que a gente terminar as apresentações, tá? Desculpa, Alan, eu não tinha visto, tá? Desculpa. Vamos fazer. É pontual, Alan? Uma contribuição muito rapidinha. Obrigado, Eliane, obrigado, Clarissa. Eu acho que, de fato, sim, partindo do que você trouxe, Clarissa, partindo do que o Hernan trouxe aqui, é um momento de aprendizado. A curva de aprendizado foi muito mais íngreme ali no começo da pandemia, mas ainda precisamos aprender muito a desenvolver tanto cursos de graduação, pós-graduação à distância, como também treinamentos corporativos. Treinar à distância e treinar um funcionário que está em home office é muito mais complexo, exige que sejam realizadas turmas menores para que ocorra mais participação, exigem espaços de concentração, exigem técnicas de aprendizagem ativa. É um momento de aprendizado, tem muita coisa a ser explorada e certamente muitas oportunidades. Perfeito, Alan, obrigada. E peço desculpas que eu não vi a sua mão levantada, tá? Mas obrigada pelas colocações. Então, vamos seguir agora, Eliane, por favor, o próximo trabalho. Eu sou Isana Rezende, formada em Administração pela Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, tenho MBA em Planejamento e Gestão Organizacional pela mesma instituição, sou atualmente administradora na Universidade Federal de Pernambuco e estou coordenando o projeto de desenvolvimento de um modelo de dimensionamento da força de trabalho da UFPE. Esse trabalho ele contou com o apoio de alguns servidores também da UFPE, dentre eles Enzo Guedes, participante da equipe de dimensionamento, Jansen Campos, estatístico, que prestou o suporte técnico específico nessa área, e a professora Bruna Carvalho, atual pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. Esse projeto ele teve início a partir da necessidade identificada pela gestão atual de estabelecer uma equipe fixa para trabalhar com esse tema, tendo em vista as motivações legais, pois trata-se de uma demanda legal e institucionais, considerando o cenário de contingências e a necessidade de se ter estratégias que possibilitem a gestão eficiente de seus recursos, em especial a gestão de pessoas. Esse projeto, ele caracteriza-se por ser uma pesquisação, uma vez que trata-se de uma pesquisa associada a uma ação, onde tanto os pesquisadores quanto os participantes, eles estão envolvidos de forma participativa e colaborativa nesse processo. A situação problema, ela está relacionada ao próprio contexto onde a instituição está inserida. Limitação de recursos financeiros, demandas legais, mudanças nas relações de trabalho e avanço da tecnologia, tudo isso representa algumas das mudanças pelas quais a administração pública brasileira tem passado nos últimos anos. E o dimensionamento da força de trabalho tem sido visto como uma ferramenta fundamental no planejamento da força de trabalho, que é uma das principais estratégias para a gestão eficiente das pessoas. Esse trabalho visa explanar
o modelo de dimensionamento que nós desenvolvemos no período de julho de 2021 a julho de 2022, fazer uma análise crítica do modelo explanado e contribuir com o acervo de estudos empíricos acerca desse tema na administração pública federal. Apesar da extrema relevância que esse tema tem, é evidente que carece de estudos empíricos, sobretudo no setor público. Sobre o referencial teórico, alguns pontos fundamentaram o nosso trabalho. O conceito ele é baseado no Decreto 5.825 de 2006. O processo de dimensionamento, ele consiste basicamente em 4 ações que giram em torno da força de trabalho, visando o alcance dos objetivos institucionais. São essas ações: identificar a força de trabalho, analisar de forma quantitativa e qualitativa, quantificar o número ótimo e informar a gestão, considerando inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho. É de extrema importância, em qualquer metodologia de dimensionamento, considerar as dimensões organizacionais fundamentais, que conforme estudos na área de economia, engenharia de produção, psicologia e administração, nós temos 3 dimensões fundamentais: a pessoal, o contexto e o resultado. As pessoas, elas, inseridas em um determinado contexto, produzem os resultados. E a ideia da engrenagem é justamente para demonstrar que essas dimensões, elas são interdependentes e influenciam nesse processo de aferição da carga de trabalho e da força de trabalho. As premissas básicas foram apontadas por Serrano, e são 2: natureza do trabalho e tipo da instituição, natureza associada à missão, visão, valores, e o tipo está associado à estrutura organizacional. Considerando o FPE, nós podemos dizer que a natureza tem a ver com a formação humana, a construção do conhecimento, transformação e desenvolvimento, e o tipo é uma estrutura predominantemente funcional. Outro ponto importante é sobre a qualidade da informação, que é vital para o sucesso do dimensionamento, uma vez que as informações elas precisam refletir, de fato, a realidade. Nosso projeto ele foi estruturado em 5 etapas, baseadas aí no ciclo de pesquisa de Minayo, onde todo projeto científico ele está basicamente estruturado nessas 3 fases. Então, a primeira etapa foi exploratória e consistiu nos estudos que foram realizados, empreendidos, tanto dos documentos norteadores da instituição, como de metodologias próprias de desenvolvimento de outras instituições, em especial de instituições federais de ensino. Nessa etapa, nós também fizemos o planejamento do nosso trabalho e algumas definições extremamente importantes, como definições conceituais e das variáveis. A segunda etapa consistiu no levantamento de dados, onde foi feita uma análise dos sistemas institucionais disponíveis, e vale destacar que nessa etapa nós identificamos que um desses sistemas poderiam ser adequados ao nosso trabalho e está em processo de adaptação atualmente. A terceira etapa diz respeito à pesquisa de campo, onde nós fizemos, através de entrevistas com os gestores e formulários que esses gestores preencheram em conjunto com a sua equipe de trabalho. Coloquei um destaque aí para modelo de complexidade que estava presente nos instrumentos, e no próximo slide eu vou falar rapidamente. A quarta etapa consistiu na análise de dados com enfoque quantitativo e qualitativo, e, por fim, a proposição do modelo de dimensionamento. O modelo de complexidade, ele está estruturado em 7 parâmetros, cada parâmetro associado a uma frase avaliativa que foi respondida pelo gestor, considerando uma escala de 1 a 5. No final, nós tivemos aí um percentual que variou de 20% a 100% e nos deu algumas faixas de complexidade variando de baixa a média. Sobre os resultados desse trabalho, o resultado foi o próprio modelo, né, que ele é formado pelo conjunto do modelo quantitativo e do modelo qualitativo. O modelo quantitativo de análise, ele é representado pela fórmula. Nós temos 2 fórmulas. A primeira, considerando a média e o desvio padrão. A segunda, considerando a mediana. As variáveis dessas fórmulas são carga de trabalho, que é a associação de tempo e volume e complexidade. Como vocês podem ver, a complexidade, ela foi considerada através do fator de complexidade, que é uma espécie de peso associado às demais variáveis. O modelo qualitativo ele foi estruturado em indicadores qualitativos que foram gerados a partir dos pilares identificados como fatores de influência direta ou indireta para aferir a força de trabalho, e esses pilares eles nortearam o instrumento
e possibilitaram também a organização das variáveis que estão associadas a eles. Concluindo, pode-se afirmar que esse trabalho teve alguns diferenciais que impactaram de forma positiva o desenvolvimento do método, como a construção coletiva, pois os participantes, eles foram participantes ativos do processo, né? E isso, com certeza, contribuiu para o aumento do engajamento das pessoas nas informações fornecidas. Outro ponto importante foi a sensibilização e conscientização quanto à importância do trabalho e a integração com outras ações de pessoal que estavam em andamento no momento. Tivemos alguns desafios, porém os benefícios superaram esses desafios e podemos dizer que os principais, né, foi o aumento da eficiência organizacional. Uma vez que identificada a carga de trabalho, é possível fazer reflexões, identificar problemas, identificar melhorias nos processos de trabalho, otimizar os recursos utilizados e valorizar, inclusive, as pessoas. E, por fim, contribuir com o acervo de estudos empíricos sobre esse tema. Algumas das referências que nós utilizamos e obrigada. Muito bem, parabéns, Isana e a equipe pelo trabalho apresentado. Acho que, de forma clara, né, a gente viu o esforço do grupo, e eu queria destacar algumas questões. Assim, primeiro, é muito bom, eu como servidora pública também, ver um trabalho de qualidade na área da gestão pública ser pensado para o espaço dos servidores, pensando, né, o dimensionamento da força de trabalho, ajustando, olhando para a questão da universidade como uma instituição de trabalho e adequando essa realidade de carga de trabalho, de cargos, né, e, enfim, envolvendo os servidores que muitas vezes acabam sendo participantes de estudo, mas não sendo envolvidos na discussão do trabalho, ele é visto como um executor, mas não como um participante da construção da estratégia do trabalho, tá? Então, eu acho que o trabalho tem muita relevância, penso que para a área da gestão pública na Universidade de Pernambuco vai trazer ganhos, né? E um ponto que eu traria como sugestão para que vocês avancem nessa discussão da dimensão da força do trabalho, é se debruçar um pouquinho num conceito que o professor Roberto Cruz, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele traz muito, que é a carga psicológica do trabalho. Tá? Além das tarefas, além das atividades que são exigidas pelo cargo posto, é trabalhar também essa carga psíquica que aquele espaço, que aquele setor, que aquela troca com aquele grupo vai exigir desses servidores e que precisa ser dimensionada também quando for discutir a questão da força do trabalho. Eu acho que essa visão dele ele já estuda isso. Agora de cabeça não vou me lembrar a data, mas ele tem aí artigos publicados nessa questão já faz mais de 10, 15 anos, e acho que traria contribuições para vocês para pensarem essa prática de gestão de pessoas dentro da universidade também, dentro desse viés, trazendo essa variável para o estudo de vocês. Tá? Acho que é bem importante, eu acho que as universidades, elas também têm que ser vistas não só como um espaço de construção do conhecimento, dos saberes, mas também como um espaço de trabalho, né? Onde tem práticas e políticas que vão impactar toda a estrutura que dá o suporte para a atividade fim da universidade, né? Então, eu deixo essa contribuição em termos teóricos e acho que precisa avançar o estudo, ser um estudo longitudinal para acompanhar o quanto essa questão da dimensionamento que vocês estão fazendo, ao longo do tempo, como é que ele pode ser aperfeiçoado. Então, eu sugeriria para a universidade, para a Reitoria de Gestão de Pessoas, manter esse estudo sendo reatualizado com frequência para vocês terem dados aí longitudinais, né? Então, eu traria um pouco dessa discussão, um pouco dessa problematização com vocês. Por favor, Isana, pode trazer a sua questão, a sua opinião. Eu gostaria primeiramente de agradecer. No final do vídeo, não sei se perceberam, mas eu cortei os agradecimentos para não ultrapassar os 8 minutos, né?
Então, eu gostaria de agradecer a gestão da UFPE. Estamos aqui com alguns colegas aí assistindo, Enzo, que participou, Jansen Campos, Ildes, a psicóloga, que está ali também junto de Enzo. Foi realmente um trabalho que eu acho que o diferencial foi esse, Clarissa. A construção coletiva, onde todo mundo participou, todo mundo se sentiu muito à vontade de expor sua opinião, porque eu acredito que realmente quando as pessoas participam do processo, elas engajam, elas acreditam naquilo que está sendo feito, e isso facilita até o desenvolvimento do próprio trabalho, porque a gente precisa das pessoas para coletar os dados, né? E se esses dados não forem coletados adequadamente, o sucesso todo do trabalho ele pode ser comprometido. Eu agradeço também a sua consideração, foi de extrema importância essa colocação sua em relação à carga psicológica. A gente realmente não pensou, né, que isso poderia ser uma variável, e com certeza vamos levar em consideração essa colocação sua, que eu acho que é de extrema relevância para esse trabalho que está sendo desempenhado. E outro ponto que eu gostaria de colocar, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é que esse trabalho ele foi uma experiência empírica, né? Uma experiência prática. Então, assim, quando a gente submeteu o artigo, que eu fui ler os trabalhos do pessoal, eu percebo que a maioria dos trabalhos é realmente artigos na área de mestrado, de doutorado, e aí esse trabalho não tem, né, nenhum mestrado aqui, nenhum doutorado, realmente é algo prático, algo empírico, que partiu de uma necessidade da gestão que foi identificada, e aí a equipe que trabalhou se debruçou e trouxe, né, fundamentações teóricas acerca do tema, mas ele é essencialmente um trabalho prático. Acho que é interessante ressaltar isso aqui. Perfeito, Isana, e eu acho que isso é um ponto importante do trabalho, porque às vezes a gente pensa que a pesquisa acadêmica, ela fica lá concentrada no mundo, né, no universo acadêmico, e a gente esquece que a pesquisa aplicada, ela é tão importante quanto uma pesquisa acadêmica que vai discutir um tema, né, mas dentro das organizações, né, isso é uma coisa que eu bato há muitos anos com os alunos, tem que saber fazer pesquisas aplicadas, né? Tem que entender o seu contexto organizacional e trabalhar com metodologias científicas para me debruçar e levantar informações que de fato retratem aquela realidade e eu pensar práticas de gestão, políticas de gestão que corroborem essa realidade. E eu acho que esse teu trabalho, o trabalho de vocês, dessa equipe, justamente faz isso, né? A pesquisa científica, ela não precisa só estar voltada à construção do saber dentro do mundo acadêmico, mas ela também se volta, o método científico se volta a pensar a pesquisa aplicada dentro das organizações, né? E aí vocês têm dados, números que de fato estão sustentados por uma teoria, sustentados por um método, levantado de uma forma científica para poder vocês pensarem e se debruçarem em cima da gestão de uma forma mais coerente e menos... E a gente atua menos na gestão, nesse caso, naquela tentativa de apagar o incêndio. A gente evita que os problemas aconteçam, né? A gente se trabalha mais nessa perspectiva de prevenção. E um outro dado interessante do estudo é resgatar o profissional, no caso aqui os servidores, para se envolverem junto com a construção dessa nova realidade que vocês vão implementar. Não vai cair de cabeça para ele uma outra prática, um outro tipo de informação ou um outro tipo de gestão. Ele participou desse processo. Isso muda completamente a perspectiva de envolvimento dele, né? Que é um pouquinho a construção do engajamento e que vai também impactar num outro vínculo que a gente estuda muito dentro das organizações, que é o comprometimento com a organização. Né? Se eu não percebo ações da organização para comigo, eu também não vou me comprometer para com ela. Né? Então, existe essa vinculação, que é uma vinculação que vai se dar também no âmbito psicológico. Por isso que eu acho que vocês, numa segunda edição de ajuste, de avançar nessa pesquisa, vocês podem trazer esse fator para a variável, para a fórmula de vocês, que é a carga psíquica. Né? Mas parabenizo novamente a apresentação e os resultados e o trabalho apresentado aqui. Parabéns. Não sei se a gente tem mais um minutinho, alguém quer falar mais alguma questão com relação a esse trabalho? Tranquilo? Então, vamos passar agora para o trabalho
que está intitulado Trajetórias Ocupacionais de Grupos Minorizados no Contexto das Carreiras Modernas. Então, esse trabalho fecha hoje a nossa apresentação e vamos ouvir, então, o vídeo de apresentação dele. Eliane, por favor. Falando sobre o artigo Trajetórias Ocupacionais de Grupos Minorizados no Contexto das Carreiras Modernas. Diversos estudos, eles evidenciam os benefícios da diversidade nas organizações e os impactos nessa ampliação de resultado financeiro. Diversos benefícios, como atratividade de talento, melhora na inovação e tomada de decisão e na imagem reputacional, eles são destacados por estudos e também o retorno, o impacto financeiro da presença de pessoas de diferentes grupos nas organizações. No entanto, essa representatividade ela ainda é muito distante. Grupos que são acima de 50% da população, como mulheres e negros, têm uma baixa representatividade quando a gente olha o nível executivo dessas organizações. Alexandre Kalash, ele pontua que estamos vivendo uma revolução da longevidade. Teremos aqui em 2100 30% da nossa população brasileira acima de 60 anos, ante 13,5% em 2020. Diante desse cenário, uma das perguntas que surge é quais são os fatores que favorecem as barreiras que são vivenciadas por profissionais de grupos socialmente minoritários em suas trajetórias ocupacionais. Esse foi o objetivo do artigo, da pesquisa, foi investigar essas implicações nas vivências de carreira desses profissionais nas organizações. A jornada de pesquisa, ela seguiu uma abordagem qualitativa com a estratégia de investigação de técnicas de histórias de vida. 4 pessoas generosamente se doaram para esse estudo e compartilharam as suas trajetórias. Eu vou falar um pouquinho sobre as descobertas mais adiante. E a análise desses dados foi feita por meio da proposta de Bardhan, da análise de conteúdo, e a categorização ela foi feita do ponto de vista individual, micro, considerando aqui a formação acadêmica, suporte dos pais, mentoria, recursos financeiros, autoeficácia, do ponto de vista meso, organizacional, subsídios de formação acadêmica, benefícios e a liderança, institucional, o impacto dos estigmas, os vieses da liderança e também ações afirmativas. Passando para as principais descobertas, a Marielle, os nomes são fictícios, justamente para garantir o sigilo aqui da pesquisa. Marielle tem 44 anos, tem uma posição de liderança numa empresa de grande porte, é casada com 2 filhos e se identifica como preta. A Marielle, ela teve um suporte familiar muito relevante na sua trajetória, considerando que os seus pais pretos já haviam ascendido anteriormente, profissionalmente. Ela vivenciou experiências traumáticas de racismo na infância e teve recursos financeiros suficientes para investir fortemente em autodesenvolvimento. Ela teve uma trajetória profissional muito tradicional, numa mesma empresa, com muitas evoluções de carreira, e também, ainda assim, vivendo diversos episódios de preconceito no trabalho. A Marielle acessou diversos mentores e ela destaca o papel das lideranças e também da área de recursos humanos na promoção da diversidade e inclusão. A Ellen, ela tem 35 anos, ela trabalha numa empresa de grande porte, mas não tem uma posição de liderança, ela é casada, tem um filho, se identifica como branca e possui uma deficiência física, ela é cadeirante. Ela se tornou deficiente física aos 19 anos, após um acidente de moto, fazendo parte de uma trágica estatística do país. Ela possui um baixo suporte social, poucos recursos financeiros, mas aproveitou ações afirmativas para acessar oportunidades de trabalho. Ela vivenciou algumas situações de preconceito, em especial em processos seletivos, e teve experiências de falta de acolhimento da liderança.
A Ellen possui uma autoeficácia super elevada, um otimismo que chama bastante atenção, e ela destaca a importância das pessoas em acreditar no potencial de profissionais com deficiência. O Alexandre tem 45 anos, ele não tem posição de liderança e está em realocação. Ele é casado, tem 5 filhos, e se considera um homem branco. Ele vivenciou uma carreira também muito tradicional, tendo trabalhado por 21 anos numa mesma empresa, apresentou diversas evoluções até o nível de analista sênior e está aqui com uma consultoria de outplacement há quase 1 ano sem um contrato de trabalho efetivo. E ele entende que a expectativa do mercado é que profissionais de 40 anos estejam em posições no mínimo ali de gerência, e também acredita que o estigma de adaptações de baixa capacidade de adaptação à mudança, baixo nível de energia, reduzida capacidade de aprendizado, influenciam nessa demora na realocação. Ele destaca a importância das pessoas em romper o estigma e valorizar a experiência e maturidade dos profissionais mais velhos. O Jean, ele tem 36 anos, não está em posição de liderança, trabalha numa empresa de grande porte, ele é casado, tem um filho, se identifica como preto e é homossexual. Ele apresentou evoluções de carreira até o nível de analista sênior, mas em diversas empresas, mais em linha com essa carreira, uma carreira proteana. Após ser pai, ele teve dificuldades com benefícios para casais homoafetivos em 2 empresas pelas quais ele passou. Ele sente que não foi promovido a líder de equipe na empresa, da qual ele pediu demissão, né, por conta do estigma relacionado à sua orientação sexual. Ele acessou diversos subsídios educacionais, mentores, e também destaca o papel das lideranças e RH na promoção da diversidade e inclusão. Os resultados, eles corroboram com as críticas às novas carreiras que analisam toda essa questão das trajetórias ocupacionais de uma forma isolada do contexto, e um contexto que oferece barreiras de múltiplos níveis. Encontramos facilitadores e barreiras individuais, que ora apareceram como facilitador para alguns, ora como barreira, mas de forma geral a formação acadêmica foi um facilitador para Marielle, o suporte social funcionou como um facilitador para Marielle e para Alexandre, mas uma barreira para Ellen, a mentoria foi um facilitador para Marielle e para o Jean, os recursos financeiros foram facilitadores só para Marielle e barreiras para os demais, e a autoeficácia foi um facilitador para Ellen, mas uma barreira para Marielle e para Alexandre. Do ponto de vista organizacional, subsídios à formação acadêmica impactaram positivamente a Marielle e o Jean. Políticas de benefícios atuaram como facilitador para Ellen, mas uma barreira para o Jean, e o acolhimento da liderança impactou negativamente a trajetória da Ellen. Olhando do ponto de vista institucional, o estigma ele aparece como uma grande barreira para todos os participantes da pesquisa. As ações afirmativas foram positivas aqui para Ellen, e os vieses da liderança, também muito relacionado com a questão do estigma, atuaram como barreira para Marielle, para Alexandre e para o Jean. Termina assim mesmo, Ana? Desculpa, Eliane, não entendi. Não, é que terminou de repente mesmo, né, o vídeo. Eu acho que eu fui como a Isana, assim, né? Eu tive que fazer algumas escolhas, né? Mas dentro dos resultados, o estigma, de forma geral, funciona como barreiras à inserção e evolução de carreira das pessoas desses grupos subrepresentados, e o quanto que é preciso intencionalidade para conseguir mudar esse cenário, em especial das lideranças, e também um papel super importante aqui do time de recursos humanos. Acho que eu finalizaria assim. Legal. Muito bem, obrigada, Ana Clara, pela apresentação do teu trabalho, dos resultados, e por se debruçar em 2 temas que eu acho que são extremamente importantes para a área de gestão de pessoas, que é
a inclusão dos grupos minoritários nas organizações, que se desdobra aí num tema de diversidade, que muitas vezes a gente fala, né? E associar isso a uma questão que se discute muito, já tem avanços de pesquisa, que é a questão da carreira, né? E o que a gente vê muito hoje é que a carreira está muito no colo do profissional, né? É ele que se empodera, é ele que a carreira é sua, né? É ele que é o dono da carreira, mas essa carreira não acontece no vácuo, não acontece no ar, ela acontece dentro de alguma organização, e o teu trabalho reflete o quanto as organizações ainda precisam avançar nesses dois temas, né? Apesar de, nas leituras que eu faço, eu achar que a carreira está com pesquisas e discussões mais avançadas do que as discussões sobre diversidade. Já se avançou, mas as questões de diversidade ainda dentro das organizações, ela patina um pouco e ela reflete de forma direta a estrutura social, né? E o quanto a sociedade precisa avançar nos desdobramentos de uma sociedade que é diversa, mas precisa se reconhecer diversa, né? Eu acho que um dos pontos muito legais do teu estudo é justamente analisar as barreiras e os facilitadores nos níveis, né, individual, da instituição, da organização e os níveis institucionais. Eu acho que essa estratégia do teu estudo foi muito bacana de ver que não é só ter um facilitador financeiro por parte de um suporte de pai, condições e acessos, né, facilitados por uma questão econômica, se tu tem uma liderança não preparada, que não prepara a equipe, se tu tem políticas de gestão de pessoas que não abraçam, por exemplo, um casal homoafetivo para algumas questões, né? Então, se tu tem outras barreiras que não é só a entrada na organização, não é só o processo seletivo, né? É tu criar condições para que esse profissional possa avançar dentro do seu desempenho na organização, né? E se sentir presente dentro da organização, refletido nas práticas e políticas de gestão, né? O que me chamou muita atenção, acho que era o Jean, o personagem Jean, o personagem, eu botei aqui, né? O participante Jean, que não teve acesso a uma política de benefícios por conta de estar numa relação homoafetiva, né? Eu acho que esse teu estudo retrata um pouco a realidade que a gente ainda vive dentro das organizações, e ele precisa ser amplamente divulgado, amplamente debatido, amplamente trabalhado, porque é uma questão de desconsiderar preconceitos dentro da estrutura social, né? Com relação ao tema da diversidade, na minha opinião, e nos estudos, assim, eu vejo que se a sociedade não mudar, as organizações não vão mudar, né? Se a gente não trabalhar esses dois vetores, organização e sociedade, a diversidade vai ficar para inglês ver. A gente tem aqui o grupo minoritário, mas não é de fato uma representação. Então, eu acho que o teu estudo escancara essa discussão que precisa ser feita, que precisa ser trabalhada, de que a diversidade ela precisa estar presente nas organizações, e que a carreira não é única e exclusivamente um desempenho do indivíduo, que há um esforço de debate nesse sentido, de empoderar o indivíduo para discutir a sua carreira, o que eu acho legítimo, porque sim, eu posso fazer redirecionamentos de carreira, eu faço escolhas na minha carreira, que são minhas, individuais, mas há uma coparticipação que são das organizações, e isso não dá para desconsiderar quando a gente discute carreira. E quando a gente olha trajetórias de pessoas que não conseguem se inserir por questões de idade, não conseguem se inserir porque se tornou deficiente, não consegue se inserir porque tem uma determinada cor ou tem uma determinada orientação sexual, é uma discussão que a gente precisa levar para além dos muros organizacionais, né? Então, nesse sentido, acho que o teu trabalho traz uma problematização e provoca reflexões bem importantes, tá? Tem a mão levantada ali, já te dou a palavra. A Ana Clara levantou depois, mas tem uma colega ali que está com a mão levantada, tá? Então, vou passar para a colega que estava com a mão levantada e depois eu volto para ti. Pode ser, Ana Clara? A Dani participou também, né, do Tá. trabalho, né? Então, tá ótimo. Ana, você quer falar primeiro, Ana? Não, pode falar. Então, bom dia a todos e a todas, né? Eu estou aqui representando o professor Anderson Santana, da FGV, que infelizmente não pôde estar conosco, né? Meu nome é Daniela, eu sou professora da Universidade Federal de São João del Rei, né?
e tive a felicidade, de alguma forma, né, esbarrar nesse trabalho da Ana, né, muito bem apresentado por ela, e fazer parte aqui desse debate, né, que trouxe assim, temas tão diversos aí. Então, confesso que aprendi muito hoje. Eu só queria, né, destacar 3 contribuições aí do trabalho desenvolvido pela Ana, né? O primeiro deles, né, que a própria professora Clarice ressaltou, ela discutiu esse fenômeno trazendo essas 3 instâncias, né, de variáveis de natureza institucional, né, social, de variáveis organizacionais e individuais. Eu acho que nesse sentido é uma contribuição muito relevante, né, olhar esse fenômeno sob essas diferentes instâncias. Segundo, né, que deu voz a esses profissionais, né, de grupos minoritários, né, e identificando essas barreiras que eles enfrentam no desenvolvimento de suas carreiras, e ao articular também esses 2 construtos, né, diversidade, carreira, que eu acho que é uma conexão importante. E, além disso, do ponto de vista prático, né, através do estudo da Ana, foi possível delimitar algumas ações práticas, né, do ponto de vista de gestão de pessoas mesmo, que possam, de alguma forma, impactar, né, positivamente na redução dessas barreiras que esses profissionais enfrentam. Então, mais no sentido aí de destacar as contribuições desse estudo, né, de agradecer as colocações da professora Clarissa, e de parabenizar a Ana, né, pela condução da pesquisa, pela apresentação, e agradecer a atenção de todos aqui. Obrigada, professora. Ana, por favor. Só vou aproveitar o gancho também e fazer os agradecimentos devidos, né? Os primeiros comentários aqui, Clarissa, anotei aqui, super ótimo, assim, me conectei aqui com você também aqui nas redes, para a gente trocar com você e com a Eliane. E agradecer também a Dani, o Anderson foi meu orientador na GV, e um dos motivos para eu estar aqui hoje conseguindo apresentar o trabalho é porque eles super apoiaram aqui na formatação aqui do artigo, né? Então, só para aproveitar o espaço também para agradecer a Dani e o Anderson que não pôde estar aqui. Imagina. Obrigada, Ana. Por favor, Eliane. O que eu queria só trazer como contribuição que eu vi nesse artigo é a questão da construção social também, que ela é muito forte, e quando a gente aborda preconceito de gênero, cor, idade, deficiência, e que isso começa na família, na escola, né, nas igrejas, universidades, até chegar no âmbito organizacional. Então, eu acho que a comunidade precisa, de alguma forma, estar sendo envolvida, porque até como eu estou na minha dissertação de mestrado, eu justamente estou pesquisando a questão das mulheres, né, da minoria das mulheres em cargo de autoliderança, e a gente vê que essa construção social é muito forte. Então, por mais ações, como a professora Clarissa bem colocou, que as organizações façam, muitas vezes não passa de modismos, inclusive a questão de cota, que é um outro tema, né, que seria de muita discussão, entre as próprias mulheres que as empresas estão colocando cotas. Na minha pesquisa, foi muito polêmico e elas não entram num consenso. Algumas são 50% são a favor, 50% contra. Por quê? Porque vem toda essa construção social da realidade de cada um e da criação. Então, eu acho que essa abordagem de construção social é bem profunda e que a gente tem que estar abordando em todos os estágios, né? Desde a infância mesmo, para tentar, nas novas gerações, trazer esse assunto assim de uma forma um pouco mais suave, para tentar ultrapassar e desconstruir tudo isso que há tantos séculos, né, a gente vem convivendo. Era isso. E parabéns, viu? Por todos os trabalhos, foram, assim, excelentes. Obrigada, Eliane. Eu corroboro com o que a Eliane trouxe. Eu acho que os trabalhos estão num nível muito qualificado de apresentação, né? Acho que cada um, dentro do seu foco de estudo, da sua perspectiva, traz aqui o quanto a vida dentro das organizações e a prática de gestão de pessoas, ela é diversa, né? Eu preciso pensar desenvolvimento, eu preciso pensar e estruturar dimensões da força de trabalho para poder fazer bons planejamentos, eu preciso pensar
né, em como eu, organização, dou conta dos diferentes grupos que compõem a sociedade, né? Então, a riqueza da vida das organizações foi retratada aqui na riqueza dos trabalhos, né? Ainda dentro do trabalho da Ana Clara, eu acho que é importante essa discussão, né, de juntar a diversidade com a carreira, justamente porque tem caído muito no colo só do profissional. Eu acho que essa quebra é uma questão importante de ser feita, né? E a sociedade, a gente está num movimento justamente de sair de um nada e construir, com as ações afirmativas, com as políticas de inclusão, uma outra condição, uma outra realidade, né? Mas que não é um trabalho que a gente muda de uma hora para outra. É aí que vem a força das organizações que, de fato, precisam fazer a mudança dentro das suas próprias culturas, para poder a realidade se apresentar, né? Então, eu acho que existe uma teoria muito antiga, gente, da década de 1970, que fala sobre os substitutos da liderança, né? Quando tu chega num nível organizacional onde o líder ele é um mero, vou botar entre aspas, mas ele assume um papel somente de facilitar o processo, e tu tem grupos muito mais autogerenciáveis, né? Então, quando a gente fala em autogestão, não é nada muito novo, é algo que se remete a 1960, 1970, quando se falava que a liderança tem que ser um papel muito mais de promover a equipe do que direcionar a equipe, né? E eu acho que dentro dos trabalhos vistos hoje, eu vejo que a construção da liderança ainda é um ponto a ser discutido, porque eu não posso, no processo de recrutamento e seleção, contratar alguém se eu não tenho uma liderança preparada para lidar, por exemplo, com uma pessoa cadeirante, ou com uma pessoa que é surda-muda, né? Ou a pessoa que vem de uma diferença etnia, ou de uma diferente orientação sexual. Então, são coisas que a gente ainda precisa, o nível da liderança ser trabalhado, ser treinado, ser desenvolvido, não só no âmbito cognitivo, mas no âmbito das questões emocionais, porque muito do preconceito é falta de informação e previsões antecipadas que são construídas no âmbito social, né? Então, eu acho que esse trabalho da Ana nos traz, de novo, a reflexão do quanto a gente precisa, enquanto sociedade, avançar para espaços de trabalhos mais humanos, mais fidedignos, né? Mais transparentes e mais socialmente integrados. Uhum. Bom, a gente está chegando ao fim, mas eu queria abrir, a gente tem mais um minutinho, queria ver se alguém tem mais alguma colocação, alguma ponderação, alguma questão para trazer, se alguém quer ainda falar. Isana, por favor. Clarissa, eu tenho uma dúvida, na verdade, que é em relação ao acesso aos trabalhos que a gente está com acesso durante o SEMEAD. Depois que passar o período do SEMEAD, a gente vai continuar tendo esse acesso ou não? Porque são muitos trabalhos, né? Então, eu particularmente não consegui ver, eu acho que nem metade dos que eu teria interesse. Continua o acesso? Eu não sei Eliane, tu sabe essa resposta? O que a líder dos trabalhos disse é que parece que vai ficar todos vão ficar disponíveis não é no portal, eu vou me informar direitinho, mas eles vão estar disponíveis sim como que chama no site? No site deles, será? Não no site, mas no... Porque todos os congressos, gente, desculpa te interromper, Eliane, no final a gente tem os anais do congresso. Anais. Tá? Isso, e esses anais é disponibilizado para todos os participantes. Isso. Certo? E aí vocês têm a íntegra desses trabalhos. Eu não sei se era... Agora, onde esse anais vai ser disponibilizado, provavelmente vai ser dentro da plataforma do SEMEAD. Né? Isso. Pessoal, eu só queria lembrá-los que eu coloquei aí no chat, primeiro um link para vocês avaliarem, tá? E o outro convidando a todos para networking, né, professora? Que tem uma sala também de networking para quem quiser se juntar logo após. Isso. Uhum.
Tá? Por favor, nos avaliem, por favor, participem do networking. Eu acho que existem trocas que são bacanas. Um dos propósitos dos congressos e seminários é justamente a gente encontrar pessoas que tenham interesses semelhantes e poder fazer trocas e até parcerias de pesquisas, projetos de trabalho, né? Então, o networking é bem importante. Chegamos no fim da nossa sessão. Eu queria agradecer muito mesmo a oportunidade de ler o trabalho de cada um de vocês e dizer que a troca foi muito rica, foi muito bacana, tá? Sucesso nas pesquisas, nos trabalhos de cada um, e a gente fica aqui disponível para o que vocês precisarem, tá bom? Eliane, obrigada pela parceria também, né? Foi muito bom trabalhar contigo. Tá bom. A recíproca é verdadeira, e também peço para a senhora me avaliar depois. Pode deixar. Então, pessoal, um bom dia, um bom SEMEAD para todos e obrigada pela contribuição de todo mundo, tá? Até mais, Obrigada, então, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau. Eliane, como é que foi? O que tu achaste? Tem um Eu tempinho para achei falar? maravilhosa. Nossa, você conduziu brilhantemente, professora. Parabéns. Foi muito bom. Eu acho que todo mundo teve a oportunidade de falar. A gente contornou de forma muito estratégica por exemplo, sons, as suas probleminhas que acontecem, né? E você me deixou muito tranquila. Olha, adorei mesmo ter participado com você, viu, Clarissa? Parabéns. Que Parabéns. bom, Eliane, que bom, fico feliz, porque eu gostei bastante, acho que o pessoal, né, também soube aproveitar esse momento, né, foi muito bom te ter como parceira, e conta comigo, o que tu precisar para tua pesquisa ou qualquer outra coisa, tu tem os meus contatos, né, pode me acessar. Tá, com certeza. E obrigada, suas colocações assim são muito valiosas. Eu acho que assim, tudo a gente traz para a nossa vivência, né? Isso que eu estava falando, a gente capta e já vai fazendo as conexões. Obrigada mesmo, Clarissa, parabéns. Nada, Um beijo, obrigada. viu? Então tá, querida. Tá. Um beijo, até mais. É, Tchau, tchau. tchau, tudo de bom. Você também. Obrigada.